Bom dia para você, uma ótima terça-feira na presença de Deus. Nós estamos começando mais um culto matinal. Seja muito bem-vindo, se sinta muito bem em nosso meio. E se por acaso é a primeira vez que você entra no nosso canal, que você possa se sentir muito bem. Nós temos aqui como objetivo falar apenas a verdade. Mas a verdade não a minha verdade, a verdade de Deus, a verdade que está na palavra de Deus. Então, pode descansar confiado que nós vamos falar apenas a verdade e você pode nos cobrar disso, tá bom? Nós estamos numa semana muito especial. Não sei se você se recorda, alguns dias atrás nós falamos sobre a plenitude da divindade falando sobre Jesus, atributos divinos de Jesus. E nessa semana, desde domingo, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Eu tenho certeza que tem enriquecido bastante a sua vida, a mensagem de domingo, a de segunda, e a de hoje também nós vamos continuar falando sobre isso. Na verdade, até sexta-feira. Então, se for necessário, pega um bloquinho, já vai anotando e vai tirando suas dúvidas e escrevendo as dúvidas também no chat, que nós vamos procurar esclarecer todas as suas perguntas. Combinado? Vamos meditar na palavra de Deus, então, antes da oração e antes de nós recebermos a mensagem? O texto de hoje que nós vamos meditar está em Lucas, capítulo 12, no versículo 12 também, que diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém. Que pensamento maravilhoso. Vamos conversar com Deus? Amoroso e bom Pai Celestial, nós somos imensamente gratos, Senhor, por todo o teu cuidado, por tuas bênçãos, por Senhor ter nos despertado e nos trazido até este bom local para receber a tua palavra. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, a nossa mente, para entendermos as verdades que o Senhor quer nos transmitir. E eu quero te pedir, Senhor, que essa pessoa que está assistindo essa programação, o Senhor conhece seu coração, o Senhor sabe suas necessidades, e eu te peço que o Senhor esteja com ela neste momento. Teu Santo Espírito trabalhe seu coraçãozinho e as suas ansiedades, seus objetivos, seus propósitos, o Senhor possa abençoar. Esteja conosco agora ao ouvirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos agora receber a palavra de Deus. E a discussão dessa semana, como nós estamos falando, é sobre o Espírito Santo. Ele é um Deus pleno? Os detalhes sobre o Espírito Santo é que vai ser conversado hoje. Vamos prestar atenção e que o Papai do Céu possa abrir a nossa mente com o seu Santo Espírito. Olá, queridos irmãos, estamos aqui em mais um dia de culto, mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui iniciando esse bate-papo e eu fico feliz, agradeço muito a Deus por poder estar aqui hoje para trazer este assunto para que nós possamos meditar e aprender junto. Fico feliz também em saber que você está aí conectado, assistindo aí a nossa programação. E nós continuamos aqui durante essa semana falando sobre a plenitude da divindade, dando ênfase ao Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é uma pergunta, né? Com ele eu viverei para sempre? E vamos entender um pouco sobre a obra do Espírito Santo, principalmente no plano da redenção. E quem está aqui conosco é o nosso querido pastor, irmão Davi Paz Silva. Seja bem-vindo, pastor. Bem, muito obrigado, é um prazer novamente estar aqui junto para continuarmos o aprendizado, né? Muito bem. Irmão Davi, nós vamos começar já fazendo as perguntas e eu quero já trazer essa pergunta para que a gente possa compreender um pouco mais. A gente entende que no plano da redenção, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um desempenha uma função, cada um desempenha um papel, embora eles trabalham muito juntos, né? Como o irmão já comentou aqui durante a semana. Equipe, né? Uma equipe, trabalham em sintonia. Mas eu queria que o irmão falasse um pouquinho para nós sobre a função do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano da redenção e dando ênfase ao Espírito Santo, que é quem nós estamos vendo aqui hoje. Interessante que na comissão evangélica, Jesus falou assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, aqui tem uma bênção, chamamos de bênção apostólica, né? Que fala dos três. E ele começa assim, a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o autor da graça, né? Embora essa graça é divina,
E o Espírito Santo é que comunica essa graça para nós. Mas Jesus é o autor, né? Aqui fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então aqui já aparece realmente a função. Isso. Então Deus revela o seu amor através do seu Filho, né? Através do seu Espírito, né? Mas o autor da graça, a fonte de graça é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Embora a divindade toda participe disto. Que João diz assim, a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. Então, a Jesus Cristo é especialmente ligado com a graça, né? E como podemos ter comunhão com eles? Através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que alcança o homem para que esse tenha comunhão com Deus. Então, Deus é o autor, Deus é amor, Jesus é o autor da graça, e o Espírito Santo é quem comunica, quem nos torna capazes de comungar com Deus. Com certeza. Então, aquele verso muito conhecido, João 3,16, Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora, quem é que nos capacita a crer? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, os três, é como você falou, os três trabalham em perfeita harmonia. Na criação, na redenção, alcançando o homem, atraindo o homem a Deus, convencendo o homem do pecado. O Espírito Santo nos leva a Cristo. Com certeza. Né? E essa obra que o irmão falou dos três, aí eu acho que em algum momento entra aí aquele texto da Bíblia que fala que o Espírito Santo ele nos convence também do pecado, Da justiça e do juízo. Né? Exatamente. Uma obra que ele faz, né? Então, a própria necessidade de salvação é gerada pelo Espírito Santo. Então, como que eu posso receber a justiça de Cristo? Então, o Espírito Santo é que nos convence que eu sou pecador, estou perdido. Ele nos convence da justiça de Cristo, que é a nossa única esperança para o juízo, e nos convence do julgamento. Com certeza. Agora, irmão Davi, para que o público aí em casa também possa nos acompanhar e trazer aqui algumas perguntas a mais, eu gostaria de perguntar ao irmão o seguinte, no Antigo Testamento nós temos de forma mais evidente, de forma mais clara, as atuações do Espírito Santo, mas a gente já viu aqui nas perguntas anteriores, no Novo Testamento, isso. Certo. A gente já viu aqui nos dias anteriores que o Espírito Santo também estava presente no Antigo Testamento. Desde a criação. Desde a criação. Gênesis, capítulo 1, né? Agora a pergunta que eu iria fazer para o irmão é a seguinte, a gente pode atribuir a conversão das pessoas do Antigo Testamento também à obra do Espírito Santo, assim como a gente atribui no Novo Testamento? E ao mesmo tempo essa graça que o irmão comentou, que a graça veio através de Cristo. Essa graça foi ali através da cruz, ou foi na cruz, ou já existiu antes? Então, note bem, a graça, quando Adão pecou, como que ele foi perdoado? Pela graça. Pela graça. Agora, só precisamos entender o seguinte, as pessoas do Velho Testamento eram salvos pela graça por uma manifestação futura. Que Jesus é autor da graça. O que tornou possível Deus nos tolerar por um tempo, sem executar a sua justiça, foi a graça. Mas essa graça dependia de um ato futuro que era de Cristo. Então, na realidade, o plano de salvação é chamado de o concerto eterno da graça. Né? Isso foi gerado na mente de Deus na eternidade. Agora, ela se tornou realmente oficial com a morte de Cristo. Então, as pessoas do Velho Testamento eram salvas pela graça num sacrifício futuro. Nós somos salvos pela graça no sacrifício passado. Mas todos se convergem para a cruz. A gente pode dizer que a graça se concretiza na cruz? Seria assim ou esse termo não cabe? Note bem, a Bíblia fala de dois concertos, né? O concerto da graça e o concerto do Sinai. Embora o concerto da graça fosse eterno, ele se tornou válido realmente na cruz. Na cruz. Porque sem a morte de Cristo na cruz, não era possível Deus nos conceder graça. Quer dizer, se Jesus não vencesse na cruz, tanto do Velho como do Novo Testamento estaríamos irremediavelmente perdidos. Se ele não vencesse na cruz, a esperança com que os apóstolos e os fiéis do Antigo, os profetas e os fiéis do Antigo Testamento foram
ao pó da Salvo. terra, findaria Não ali. teria sentido. Não teria sentido. Agora, irmão, a gente pode atribuir a conversão das pessoas no Antigo Testamento também a uma obra do Espírito Santo? Aliás, a obra dele é a mesma sempre. A mesma sempre. É o que nós falamos, o Novo Testamento é chamado de dispensação do Espírito Santo. Porque quando Jesus morreu na cruz, e Jesus foi ao céu, e o seu sacrifício foi aceito como satisfatório, né? Então ali houve derramamento pleno do Espírito Santo. Exatamente quando o sacrifício que foi aprovado oficialmente no céu, então o Espírito Santo foi derramado. Embora ele já trabalhasse desde a criação. Uhum. Mas quando Jesus morreu na cruz é que tornou-se mais evidente o trabalho do Espírito Santo. Com certeza. Mas note bem, Adão foi salvo pela graça, Abel foi salvo pela graça, Abraão pela graça. Quer dizer que a graça, alguns têm a seguinte ideia, não. No Velho Testamento o homem era salvo pelas obras. Nós já ouvimos isso, né? Sim, sim. Era salvo pela obediência à lei. Agora não, agora somos salvos por Cristo. Não, isso é uma tolice, isso é um erro grave. O homem sempre foi salvo pela graça de Deus. Pela graça. Não tem outra opção. Inclusive, uma vez, pastor, eu conversando com uma pessoa que tinha aquela compreensão de que a graça só se manifestou depois da cruz, eu simplesmente fiz a pergunta para a pessoa que você em casa aí pode fazer para a pessoa quando ela apresentar esse argumento, falar, não, a graça veio só depois da cruz. Aí eu perguntei para a pessoa, porque muitos que afirmam isso simplesmente não parou para pensar ainda sobre uma simples pergunta. Então, antes da cruz, as pessoas eram salvas mediante o quê? Aí você pergunta para elas, eram salvas mediante as obras? Aí a pessoa fala, não, ninguém é salvo pelas obras. Então era salva pelo quê se não existia a graça? E aí essa simples pergunta fez a pessoa refletir. Ela fala, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Então a gente pode entender que a graça ela sempre existiu. E eu acho que inclusive cabe bem aquele texto que fala do Cordeiro de Deus que foi morto. Exatamente. Desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8, né? Uhum. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Né? Com certeza. Então eu acho muito bom se as pessoas puderem entender que os crentes do Velho Testamento eram salvos por um sacrifício futuro. Uhum. Nós do Novo Testamento somos salvos por um sacrifício passado, mas todos pelo sacrifício de Cristo. Todos pelo mesmo sacrifício. E aí quando israelita, quando Abel ofereceu um cordeiro, né, como sacrifício, a fé dele estava em Cristo. Em Cristo. Aquele cordeiro era apenas uma figura de que Cristo morreria no futuro por ele. Então ele foi salvo olhando para Jesus no futuro. Enquanto que nós somos salvos por um sacrifício já consumado há quase 2000 anos atrás, né? Muito bem. Agora, irmão Davi, eu entendo que toda essa obra de transformação, de restauração que Cristo quer fazer na nossa vida e que o Espírito Santo deseja atuar em nós, eu entendo que ela tem um prazo, né? Eu entendo que há um momento em que essa obra vai se findar e Jesus retorna para buscar os salvos. Agora, há textos na Bíblia, no Espírito de Profecia, que fala que vai haver o fechamento da porta da graça, né? A oportunidade de salvação vai se findar. Certo. E fala que o Espírito Santo, no tempo do fim, ele vai se retirar dessa terra. Então, esse mundo ele vai ficar um mundo no tempo do fim sem a presença do Espírito Santo. E aí eu queria fazer uma pergunta que são duas em uma. Como este mundo vai ficar no tempo do fim sem a presença do Espírito Santo? E, ao mesmo tempo, como que os salvos serão amparados sem a presença do Espírito Santo? Então, na realidade, enquanto Cristo está intercedendo no santuário, por nós, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Então, é o Espírito Santo que mantém esse mundo sob controle. Olha, apesar das maldades do mundo, nós estamos aqui em paz hoje, né? Sim. Nossa família está protegida. O Espírito de Deus está sobre a terra, está restringindo o mal, não é? Quando Jesus terminar a obra de intercessão no santuário, o Espírito Santo também termina a sua obra de intercessão na terra. Quer dizer que Cristo está trabalhando por nós, o Espírito Santo trabalhando em nós, em cada ser humano. Uma obra conjunta, né? Uma obra conjunta. Quando Jesus termina lá a sua intercessão, o Espírito Santo termina aqui também. Bem, agora é difícil explicar o futuro, porque
O mundo vai estar num estado tão caótico que vai começar o tempo de angústia, né? Que vai virar um caos daqui. Um completo caos, né? Coisa horrível. Agora, o povo de Deus não vai ficar sem o Espírito Santo. Isso aí é importante. Isso é importante, porque é o seguinte, para que a chuva serôdia? A chuva serôdia vai capacitar o povo de Deus para dar a mensagem ao mundo todo com poder, mas ela tem outro objetivo também. Ela vai preparar o povo de Deus para o tempo de angústia. Mas a gente pode dizer que nesse tempo de angústia o Espírito Santo não estaria aqui? Ou é algo que a gente não tem uma compreensão certa ainda? Não, para o povo de Deus, o Espírito Santo vai estar aqui. Sim. Ele vai cessar a obra de convencer o homem do pecado, porque o plano da salvação já terminou. Já terminou. Cada joia já está contada, caso foi né? decidido. Cada Exatamente. caso foi decidido. Agora, o povo de Deus não vai ficar abandonado. Então, o Espírito Santo, os anjos de Deus, a graça de Deus, embora haja o fechamento da porta da graça para a salvação do pecador, o povo de Deus já vai estar salvo. Vamos lembrar que quando Jesus vem e que o povo de Deus fica pálido com a glória divina, e vem aquela pergunta assim, quem poderá subsistir? Jesus fala assim, a minha graça te basta. Quer dizer, a graça vai continuar funcionando para o povo de Deus. Tá certo. Ela não vai funcionar mais para convencer. É interessante, irmão Davi. Não tinha pensado nessa questão ainda aí que o irmão comentou. Nós somos salvos pela graça. Quer dizer, que na própria vinda de Cristo, até o irmão White usa a expressão assim, a graça se perde na glória. Quando o povo de Deus é glorificado, aí termina o trabalho da graça. Olha aí. Então, a graça intercessora, essa cessa de funcionar. Porque Jesus já saiu do santuário e o Espírito Santo já saiu da terra. Os casos já foram decididos, não há ninguém mais para ser salvo. Os casos já estão definidos, né? Mas o povo de Deus vai estar cheio do Espírito Santo. Não para pregar mais, mas eles vão estar sob a proteção do Espírito Santo, proteção dos anjos e sob a influência da graça de Deus. Agora, irmão Davi, para fechar, para que eu possa ter essa proteção lá no futuro do Espírito Santo, a proteção dos anjos, eu posso decidir isso lá na frente, me entregar a Cristo, ou eu tenho que tomar decisões já hoje, eu tenho que fazer mudança hoje? O que eu preciso fazer para garantir essa proteção, essa segurança lá no futuro? Eu nem sei se eu vou estar amanhã vivo para tomar decisão, né? Eu gosto muito do verso de 2 Coríntios 6, né? Diz, não recebais a graça de Deus em vão, porque hoje é o tempo, agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Quer dizer que eu preciso garantir a minha salvação correspondendo à obra do Espírito Santo hoje. Nem amanhã eu sei que estou vivo, né? Com certeza. Por isso que a Bíblia sempre fala assim, se hoje ouvires a sua voz, isso é a voz do Espírito Santo, né? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Com certeza. Né? Então o tempo de decisão é hoje, né? Agora, né? Então eu creio que você que está aí nos assistindo, eu creio que você deseja muito ter a presença do Espírito Santo, eu creio que você já busca isso na sua vida, até porque se você está aqui assistindo essa transmissão, é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos atrai para a sua palavra. Que nos atrai para estudar, para compreender. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa analisar se as entregas estão acontecendo todos os dias, diariamente, para que o Espírito Santo consiga realizar essa obra em nós, por nós, e assim, quando chegarmos o tempo em que este mundo vai ficar uma situação caótica, nós possamos assim estar amparados e guardados por Deus. Quero agradecer a você por ter assistido aí a nossa transmissão, por ter assistido aqui o nosso bate-papo e também agradecer aqui o pastor Davi Paz Silva por ter conversado aqui conosco sobre esse assunto. É sempre um prazer. Viu? Muito bem. Amanhã nós estaremos de volta aqui continuando sobre esse tema. Que mensagem maravilhosa, que mensagem extraordinária da palavra de Deus. O Espírito Santo é fundamental, como nós vimos aqui no plano da redenção. Você conseguiu tirar todas as suas dúvidas? Você entendeu a mensagem? Coloca no chat aqui para nós sabermos o que você tem pensado dessas mensagens, se você tem entendido, tem sido uma bênção na sua vida, compartilhe conosco, tá certo? E se por acaso ficou mais alguma dúvida ainda, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que nós vamos fazer de tudo para te ajudar a entender a palavra de Deus. Bom, e neste momento, nós vamos tirar alguns momentos agora para orarmos juntos.
Você já escolheu por quem você vai orar? Você sabe que nós estamos fazendo diferente esses dias. Você já escolheu por quem você vai orar? Qual o pedido que o Papai do Céu tocou no seu coração para que você orasse por essa pessoa? Escreva no chat, para que nós possamos interagir e orarmos juntos, todos juntos, como uma grande família aqui, como o tio Marcos sempre fala. E neste momento eu convido você a que já comece a orar por essa pessoa. Eu vou dirigir a oração daqui e você pode orar daí também pela pessoa por quem você escolheu. Pai nosso que habita no mais alto dos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa revelação da Tua Palavra que o Senhor nos enviou nesta manhã. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos dar capacidade, sabedoria para que possamos entender a Tua Palavra e aceitá-la também em nossos corações. E que essa mensagem possa fazer diferença, possa nos conduzir de maneira especial. Quero te pedir também, Senhor, por cada um dos que estão participando aqui deste culto, cada um dos que estão assistindo essa mensagem, o Senhor sabe as suas necessidades. Todos os pedidos também, Senhor, que foram escritos no chat, que o Senhor possa atentar de forma especial para cada um e o Senhor possa dar a resposta individualmente a cada um deles também. Nós não merecemos nada de Ti, mas tudo nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, infelizmente nós estamos chegando ao final de mais um culto. Foi muito bom estar com você. Você gostou deste culto? Compartilhe conosco aqui para nós termos o feedback. E amanhã, 6h30 da manhã, não esqueça, não perca a programação, que vai estar muito especial também, tá bom? E já vai chamando mais pessoas para participarem também. Neste momento, nós vamos nos despedir louvando o nome do nosso Deus. Um ótimo dia para você e até amanhã, se Deus quiser. Mãos ao céu.